Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Estamos iniciando mais um programa Falando a Verdade, nesta quarta-feira, dia 28 de outubro. Mandando um abraço aí a toda a nossa audiência qualificada aí na Chapada dos Veadeiros, São João da Aliança, Alto Paraíso, Teresina, Monte Alegre, Campos Belos, Cavalcante. Daqui a pouco estarei aí com vocês também em Cavalcante, participando com vocês, aí com o doutor Antônio, que é nosso candidato a prefeito, e encontrando vários de vocês que nos acompanham aqui com a sua audiência qualificada. Um grande abraço a vocês aí, parabéns pelo trabalho. Nosso destaque de hoje, no Falando a Verdade desta quarta-feira, dia 28 de outubro, é a reforma tributária. Isso mesmo, reforma tributária sendo debatida na Câmara, no Senado, na sociedade, proposta sendo apresentada pelo governo. Reforma tributária, proposta não avança porque o governo não quer taxar as grandes fortunas. Este é o grande impasse da reforma tributária, e aí precisa descobrir uma forma de taxar as grandes fortunas, porque não dá mais para tirar dinheiro daqueles que não têm. Então esse é o destaque de hoje, aqui no Falando a Verdade, convidando você que participa conosco aqui no nosso programa, nos acompanha pelo canal do YouTube, para que você nos acompanhe também nas outras redes sociais, nos acompanhe no Twitter, nos acompanhe no Instagram, nos acompanhe na nossa página do Facebook, participe conosco, acompanhe os mais de 160 mil seguidores, isso mesmo, mais de 160 mil pessoas que nos seguem atrás da boa informação, atrás da nossa análise do momento político, atrás aí das informações sobre os bastidores de Brasília e também do combate às fake news. Você será sempre bem-vindo aqui no nosso programa. A pergunta do dia desta quarta-feira, dia 28 de outubro, vem de Rio Verde. Rio Verde, a Laís Silveira. Laís Silveira de Rio Verde pergunta: a pandemia estará sob controle ainda esse ano? A pandemia estará sob controle ainda esse ano? Podemos pensar em um final de ano sem pandemia? Essa é uma pergunta da Laís Silveira. E aí, Laís, nós vamos comentar aqui no final do nosso programa. Nosso costume aqui no nosso programa é sempre deixar a pergunta para o final, agradecendo a vocês que mandam a pergunta, mandam o seu comentário. Obrigado, Laís, por mandar. A Laís entrou em contato pelo WhatsApp, mandou pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 61 99937 1330, o WhatsApp para que você faça o seu comentário, mande a sua pergunta e nós vamos selecionando aqui e vamos repercutindo, tá bom? Mas antes disso, nós vamos aqui repercutir o destaque de hoje do nosso Falando a Verdade dessa quarta-feira, dia 28 de outubro. Reforma tributária, proposta não avança porque o governo não quer taxar as grandes fortunas. Eu vou até tentar abrir aqui para ver se a gente pode comentar aqui com mais propriedade, né, este assunto que é importante. Quando se fala em reforma tributária, as pessoas perguntam: mas você é a favor ou contra a reforma tributária? Você é contra a reforma tributária? Eu falo: não sou contra não, sou a favor. Sou a favor de uma reforma tributária. Uma reforma tributária justa, uma reforma tributária solidária, uma reforma tributária que venha para garantir cidadania, uma reforma tributária que garanta os recursos para investimento nas políticas públicas. Tudo isso é muito importante. Só de falar que é reforma tributária, eu já acho positivo, porque quando você fala de reforma, pressupõe que é uma coisa para melhorar, né? Para melhorar. O problema é que a proposta que o governo apresenta de reforma tributária não tem nada de reforma. Proposta apresentada pelo ministro Paulo Guedes é uma proposta que ela aumenta a injustiça, aprofunda a desigualdade,
aprofunda a desigualdade, onera quem já não tem, facilita a vida de quem já tem. E este é o grande dilema do governo federal com a sua proposta de reforma tributária, porque o povo não aceita, a sociedade já não aceita mais reforma tributária para aumentar imposto para quem não está dando conta de pagar o que já está pagando. Eu sou a favor de uma reforma tributária. Uma reforma tributária que cobre mais de quem tem mais e cobre menos de quem tem menos. Até para que aqueles que têm muito pouco não precisem pagar tributo. É isso. E a realidade hoje do Brasil é exatamente o contrário. E o ministro Paulo Guedes apresenta uma proposta que piora ainda. A situação de hoje é que o grande empresário que tem a sua grande empresa, ou tem várias empresas, milhares de funcionários, quando ele vai na panificadora da esquina comprar o pãozinho, ele paga o mesmo imposto que o trabalhador que às vezes está desempregado, ele vai comprar o pãozinho para o seu filho, que às vezes está passando dificuldade, passando fome. O imposto é o mesmo. Isso é justo? Aí alguém pode falar, mas o pãozinho é o mesmo, como é que faz? Não, tem várias regras de tributação diferenciadas, e nós temos que ter uma regra de tributação não em cima do produto, porque aí é injusto. Então, aí aquele que compra apenas o pão, o arroz e o feijão, ele paga o mesmo tributo que o grande milionário paga? Não, então tem que ter uma tributação justa, onde cobre mais de quem tem mais e cobre menos de quem tem menos, e eventualmente não cobre nada de alguns setores da sociedade. Então, quando o desempregado vai comprar o pãozinho, ele não pode pagar o imposto, ele está desempregado. E esse é o grande desafio no debate da reforma tributária. E o governo está saindo fora dessa discussão. Por quê? Porque o governo, quando eu falo governo, é o Bolsonaro e também o ministro Paulo Guedes já falou com todas as letras, ele é contra taxar as grandes fortunas, porque esse é o grande assunto da reforma tributária. E esse assunto é importante, por quê? Porque às vezes a pessoa fala, mas isso é injustiça, taxar as grandes fortunas. Por que é injustiça? Quem tem mais pode pagar mais. E quando se está falando em taxar as grandes fortunas, não é 50% não, fala-se em 3%. Fala-se que 3% apenas das grandes fortunas, se taxasse com 3% apenas das grandes fortunas, nós teríamos recursos suficientes para bancar as políticas públicas todas sem precisar de PEC de gasto, de emenda constitucional 95 para retirar investimentos, não precisaria nada disso, porque teria o recurso para empregar na saúde, na educação, apenas com 3% taxando as grandes fortunas. Aí tem gente que arrepia, porque acha que, mas é perigoso, vai taxar as grandes fortunas. Aí ele está com medo de ser taxado, né? Às vezes ganha 5 mil por mês, 10 mil por mês assalariado, e acha que ele é o grande fortuna, né? Esse é o problema dos setores da classe média. Não, quando está falando de grande fortuna, é 10 milhões, 20 milhões para frente, e está achando só 3%. Mas isso é autoritário. Que autoritário? Está na Constituição. Como assim? Está na Constituição? Está na Constituição. Foi aprovada a Constituição de 1988. 1988 foi aprovada a taxação das grandes fortunas. Aí alguém fala, mas por que então que não está cobrando? Porque a elite, aqueles que são da grande fortuna, não deixa regulamentar. E entre eles está o Bolsonaro, né? Está o Paulo Guedes, que já falou que é contra, né? Esse é o grande desafio do debate da reforma tributária. E nós precisamos discutir isso. Queremos sim reforma tributária justa, solidária, reforma tributária que garanta que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos, e eventualmente algum segmento da sociedade não tenha que pagar imposto. É um absurdo.
Hoje o morador de rua, quando ele vai comprar o arroz e o feijãozinho lá no supermercado, ou o pãozinho lá na panificadora, com o dinheiro que às vezes ele ganhou de ajuda, de auxílio de pessoas, ele paga imposto igual o dono da empresa grande, que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Injusto. Então tem que taxar mais quem tem mais, taxar menos quem tem menos, eventualmente alguns setores não serem taxados. E alguns segmentos taxar mais e outros às vezes não serem taxados. Por que o pãozinho tem um imposto a ser pago e a licença para os iates dos grandes milionários não precisa ter imposto? Por quê? Então são coisas, contradições no nosso sistema tributário. E aí é que tem que colocar o dedo na ferida. E aí é o impasse do governo federal. Ele quer fazer reforma tributária, quer arrumar um dinheiro novo, mas o jeito dele arrumar o dinheiro novo é sempre tentando arrumar um imposto para quem já está embaixo, né? Para os de baixo. Para os de cima, nada, né? Inclusive o Guedes já defendeu, o Guedes já falou que é contra taxar as grandes fortunas e é a favor de aumentar o teto do salário dos grandes executivos. Isso é na reforma administrativa, mas que aí interage também com a reforma tributária. Então esse é o destaque de hoje, aqui no nosso Falando a Verdade, deixando essa reflexão para vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos voltar sobre esse assunto. Porque com toda certeza, reforma tributária o governo vai querer debater, mas sempre debatendo para pegar os de baixo. E aqui nós vamos estar sempre alertando e denunciando. Vamos caminhando aqui para o final do nosso Falando a Verdade dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, mas antes tem aqui a pergunta do dia, que veio de Rio Verde, Laís Silveira. Laís, muito obrigado a você pela audiência, a vocês aí de Rio Verde que nos acompanham, um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência qualificada. Laís Silveira perguntando: a pandemia estará sob controle ainda esse ano? Podemos pensar num final de ano sem pandemia? Muito difícil, Laís, muito difícil. Na verdade não vai, isso não acontece. A pandemia não está sob controle, nem aqui nem no mundo. Os países que já controlaram a pandemia, seguraram a primeira onda, já estão se preparando para a segunda onda. Já começam a acontecer novos casos, e aí é uma nova onda do Covid-19. Aqui no Brasil é mais grave ainda, Laís, que nós não seguramos nem a primeira onda ainda. Não seguramos nem a primeira onda, não superamos a primeira onda. E olha que o presidente Bolsonaro disse que era uma gripezinha, isso aqui, pandemia, coisa à toa, que em abril já estava resolvido, depois falaram que era maio. Não é maio, é junho. Não, mas em agosto está tudo resolvido. Setembro, outubro, né? E agora falava que ia ter vacina em agosto. Agora não tem vacina nem esse ano, e a hora que tiver vacina não tem vacina para todo mundo. Então, Laís, não se iluda. Nós vamos ter que conviver mais tempo com a pandemia. E vamos ter que conviver mais tempo no Brasil por causa da irresponsabilidade do governo federal. O descaso do governo federal faz com que agora a gente esteja sofrendo as consequências muito maiores do que as que a gente deveria estar sofrendo. Números de contaminados, pessoas que morreram sem necessidade. E a pandemia que não está controlada. Os países, como eu disse, já estão se preparando para enfrentar a segunda onda. Nós não conseguimos derrotar a primeira onda. Então, Laís, vamos nos preparar para entrar o ano de 2021 com pandemia, controle da sociedade, para preservar vidas. Este é o grande objetivo, preservar vidas. Para isso, temos que ter muita responsabilidade. Nós vamos aqui encerrando o nosso programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanham com a sua audiência qualificada. Um abraço aí para toda a comunidade aí da Chapada dos Veadeiros. Estaremos aí hoje, Cavalcante aí, doutor Antônio e toda a companheirada, estaremos acompanhando vocês aí, levando o nosso apoio ao projeto de vocês aí no município.
Vamos encerrando aqui o nosso programa, falando a verdade, dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, convidando você para hoje à tarde, com Rubens Ottoni na TV, e amanhã pela manhã, com mais um Falando a Verdade. Até lá.